Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. E aí, Gabriel, mais um episódio Os Decisores. Salve, salve, meu irmão. E aí, galera? Mais um salve para vocês aí. Mais um, né, irmão? Pô, Sexto mais um. episódio, é isso? Sexto episódio. Cara, a gente tá numa consistência incrível, assim. Agora eu acho que a gente não vai parar mais, porque já passou dos 40 dias, dos 40 não, dos 30 dias da força de construção de hábito, né? Então acho que a gente agora não vai parar mais. É que também, na verdade, a gente precisa disso aqui, né? Exatamente, é porque se a gente não ter esse bate-papo aqui, cara, acho que a gente definha, né? Fica Eu acho que bem. a gente já mencionou isso em outros episódios, mas o nascimento dos decisores, ele veio de uma necessidade de oxigenar as ideias e trocar e compartilhar as dores e ouvir a percepção de outras pessoas que estão em outras operações e talvez com as mesmas dores ou com dores diferentes, e assim a gente se ajuda nessa grande comunidade que é aqui. Então, de certa forma, a gente precisa disso para a gente continuar oxigenando os nossos negócios e tocando os nossos times, enfim. E a grande ideia, eu acho que isso tem nos ajudado a manter a consistência, né? Com certeza. Então, tô Não, feliz esse episódio. E hoje vai ser bom, né? Tem um cara brabo, empreendedor serial aí. Pô, tá cara, maluco, cara. tá doido. Assim, antes de chamar o nosso convidado, hoje tem convidado, obviamente. No último não teve, fui eu. Horrível, assim, péssimo. Depois eu vou assistir. Eu vi que tem um monte de coisa pra corrigir, fiquei nervoso. Mas assim, faz parte, né? Acho que a gente tá no processo de aprendizado. Tá falando É, merda, né? Tá falando merda aí. Galera, último episódio, quem não assistiu, assiste, foi incrível. Puta aula de outbound. Tirar do chão essa porra é difícil pra cacete, né? Vender B2B é difícil. O cara deu uma aula, é só assistir, papel e caneta na mão, anota, executa e depois se traz aqui pra gente. Se funcionou, se precisar de ajuda, chama ele. Ele é não, muito brabo chama não, nisso. chama não. Chama esse cara que a gente tá puxando agora. Esse Antes de cara é caro, hein? puxar, Esse é caro. mas aí, cara, a gente vai fazer até uma negociação depois aqui, né? Depois a gente já estava até conversando, a gente sempre conversa meia horinha, a gente tem que negociar. Mas assim, é, primeiro, cara, curte, salva, compartilha, YouTube, todos os agregadores, é importante para o algoritmo entender que o nosso conteúdo ele está começando a ter um bom engajamento. Também dá dislike, tá? Para o algoritmo entender que você é red flag e não Não entregar. te entregar mais e a gente conseguir mensurar que você não curtiu, entendeu? Aí tá tudo certo. E, cara, a gente também tem um cupom de desconto da da TLDV, né? Felipe Soria aí, 35% de desconto no checkout lá dos produtos da TLDV, tá aqui na descrição, a gente vai colocar em todos os painéis aí, comunicados. Tá lá, tá funcionando, tá ok. E, e galera, TLDV, para quem não assistiu o episódio, assista lá com o Felipe Soria, acho que é o segundo episódio, né? Sim, é o segundo. TLDV é uma ferramenta com inteligência artificial que auxilia o gestor de vendas a ouvir ligação, mapear a objeção, tudo isso documentado. Então, a própria IA vai ouvir essa ligação, vai elencar os pontos fortes dessa negociação, os pontos fracos, quais são as oportunidades de melhoria. Então, assim, muito maneira a ferramenta, a gente já está usando aqui as nossas operações, tem ajudado muito. Então, cara, vale a pena você ir lá e conferir e entender um pouco mais se isso É, cabe para sua operação. exato. Tem o freemium lá, o gratuito, mas os planos pagos são muito melhores. Volts 35, nosso cupom lá dos decisores. Pra também dar força pro amigo aí, Felipe. Tamo junto. Cara, vamos lá. Vamos pra Quebradeira Brasil, né? Chama o brabo, né, meu irmão? Cara, antes de chamar esse cara, assim, eu tenho uma maior admiração por esse cara. Assim, é muito próximo, há bastante tempo. Acho que quando eu olho para a consistência, né, de como empreendedor, como empresário também, que gerencia outras e toca outras empresas, e também assim é como uma pessoa que sempre está super antenada no que está acontecendo no mercado de vendas B2B, cara, eu penso nesse cara, a gente conversa
não com tanta frequência, deveríamos conversar com mais frequência, inclusive, mas eu sou fã desse cara, eu sou fã das empresas que ele gere. E eu acho que, assim, se for falar um adjetivo, cara, que meio que seria muito próximo do que essa pessoa significa, é um adjetivo de consistência, cara. É um cara super consistente. Já teve gente que quebrou, já gente teve que nasceu, morreu umas 3 vezes, e ele cara, vamos chamar ele, né. Salve, Chama o salve. brabo aí. Poxa vida, hein? Caramba, hein? Cadê esse cara aí que vocês vão chamar? Vai vir mais um? Ah, Tá para maluco, com olha o isso, cara aí, Alan. pô. Tá maluco, tá maluco. Meu irmão, Muito bom. muito bem-vindo, cara, ao nosso podcast, ao nosso humilde podcast. Obrigado pelo Pra você. convite. Você engrandece esse podcast, cara. Só de você ter aceitado o convite, eu fiquei nervoso. E eu tô nervoso também de estar te apresentando aqui, mas assim, cara, muito bem-vindo. Obrigado também pelas honras. E se apresenta aí, cara, por favor, cara. Eu não vou ficar puxando teu saco, não. Bora, vamos lá, vamos lá. Bom, eu acho que se apresentar até é uma coisa estranha para mim, porque são muitos negócios diferentes, mas de certa forma eu sou um cara que sempre gostei de empreender. Eu lembro de estar assistindo O Aprendiz, não sei se vocês lembram disso, né? Muitos anos atrás, com o Nossa. Roberto Justus. A aula. Então, aquilo para mim era o que começou, assim, no sentido de empreender. E eu me tornei pai com 19 anos, então eu tive que acelerar um pouco minha carreira. Eu precisei um pouco de dinheiro antes de todo mundo. O Então eu falei, maçarico bom, começou quentinho, né? exatamente. E aí o que, dentro desse processo, diziam sempre que empreender é o que dava dinheiro. Estou até hoje buscando esse dinheiro, mas brincadeiras da parte, eu não posso negar que eu acho que eu consegui alcançar algumas coisas interessantes. E aí eu tive a oportunidade de começar a empreender com o meu primeiro gestor. Então, eu comecei minha carreira praticamente há 20 anos atrás. Então, meu primeiro gestor é o meu sócio hoje na primeira empresa. Dessa primeira empresa saiu uma spin-off, uma segunda empresa. Dessa segunda empresa, que é a Neros, nessa segunda empresa saiu outra spin-off para o mundo político. Então, de certa forma, eu sou um empreendedor serial que empreende dentro das empresas que tem e aí acabam nascendo outras empresas também. Então, é um privilégio estar aqui dividindo com vocês, caras sensacionais, pessoas do bem. Então, o que eu puder contribuir aí de alguma forma, vai ser um prazer aqui. Pô, cara, eu Que honra, fico meu irmão. emocionado. Cara, Pô, uma coisa que você falou de consistência, eu estava pensando, né? Eu falei das empresas, as empresas têm muito tempo, mas eu sou casado há 18 anos, então realmente acho que eu tenho uns projetos de consistência mesmo. você precisa começar da mentoria de consistência. É porque é o que falta, né? É o que falta. É que a pensão é muito cara, então por isso que eu tenho consistência. E é o que falta. Tua mulher não vai ouvir esse episódio, tá? Não vai ouvir esse episódio. Exatamente. Esse corte. É por amor, é por amor. A gente vai cortar isso aqui. A gente já, pá. Mas assim, Bora. cara, e inclusive eu acompanho há bastante tempo a Neros, né? Em alguma época, eu não sei se fomos concorrentes em alguma época dessa jornada, acredito que mais ou menos, né? Tem aí um caso passado aí, uma treta passada, não nossa, obviamente, né? Sim. Mas é legal porque eu acompanho e vejo que tive um prazer de conhecer, inclusive, as pessoas que trabalham e trabalharam lá. O processo, inclusive, cara, a gente está falando de um processo de vendas super maduro, de uma empresa que tem uma consciência de como fazer para poder trazer novos negócios, continuar gerando receita e crescimento. É uma empresa de vendas também, e vai ser exatamente o que a gente vai falar, porque hoje a gente vai falar de como é que a gente cresce nesse mercado, principalmente o mercado B2B, né? Não na visão, acho que é mais na visão do empreendedor Alan, e na nossa visão também. Mas, assim, eu queria já puxar, cara, que a gente está falando de empreendedorismo e vendas, falando exclusivamente nessa questão de, velho, o que tu faz? Qual o macete para tu continuar tendo essa consistência e crescendo as operações, como tu falou, spin-off de cai, acaba que isso é um pouco da nossa dúvida, né? Um pouco da nossa curiosidade.
como é que é, cara? Ensina pra gente, irmão. Bora, Qual bora. o segredo? Cara, eu acho que você sabe que essa coisa de consistência é engraçado porque eu nunca tinha percebido. E muito pelo contrário, eu sou um cara muito inconsistente, vamos chamar assim. Acho que é por isso que eu tenho muitos negócios. A minha vida é um caos, assim, nesse sentido, né? E eu gosto disso. Mas uma das coisas que me motiva muito são as pessoas que sonham junto comigo. A maioria das empresas, e é um processo até terapêutico, pode ser interessante para vocês, a maioria das empresas eu criei de uma forma muito paternal. Então, de certa forma, meus funcionários não são meus funcionários, mas são pessoas que, de certa forma, querem dividir o sonho comigo. Então, quando eu ganhei um dinheirinho, é dividir com mais uma pessoa, e às vezes você nem divide, às vezes você dá para a pessoa e fica sem, né? Eu acho que empreender é um pouco disso. E quando eu tenho, logicamente, como todo mundo, a vontade de desistir das coisas, eu sei que tem tanta gente no meio do caminho que se entregou para esse processo, que eu acho que acaba naturalmente me empurrando a não desistir, né? Então, isso faz com que eu acabe avançando bastante. Logicamente, tem dias que a gente cansa bastante, tem dias que a gente não tá disposto, mas eu acho que esse processo de consistência está muito vinculado a outras pessoas, né? Se eu, talvez se eu tivesse sozinho empreendendo, eu nunca empreendo sozinho, nenhum desses negócios eu estou sozinho. Então, tem sempre alguém que e eu acho que uma coisa interessante para o empreendedor é quando, às vezes, se eu estou desmotivado, alguém na empresa está muito motivado. Isso é muito engraçado, né? Que você fala, putz, eu adoro trabalhar na Neros, eu adoro trabalhar na Liber, eu adoro trabalhar na Rayon. E eu falo, caramba, e eu não estou gostando. Mas se você está gostando, tem que estar gostando também. Então, isso se retroalimenta e vai avançando. É a mesma coisa, acho que, de casamento, né? Às vezes, puta, tá chato, mas se tem um gostando, já tem uma chama que faz continuar. Eu acho que a maioria das empresas, elas têm esse voo de... Como é que você falou? Voo de galinha. Voo de galinha, né? Eu acho que tem esse voo de galinha porque ninguém está se doando para o outro, assim. Na verdade, está todo mundo assim, cara, como é que eu fico milionário? Como é que eu dou o tiro do tigrinho? Como é que eu faço milhões da noite para o dia, né? É uma geração Felipe Neto, né? Então, é uma geração que quer, da noite para o dia, ganhar dinheiro, né? Então, o primeiro ano da Neros, eu não ganhei dinheiro, não vendi da mesma forma. O segundo, já ganhei mais dinheiro. E aí, sucessivamente, as coisas vão avançando. Mas, assim, fica um ano sem ganhar dinheiro. É complicado, cara. É complicado. Você sabe que hoje eu vejo lucro, mas eu não sinto nada. Porque eu já vivi um ano sem dinheiro, tipo, com um cheque especial. Então, tipo, tem dinheiro. Mas pode não ter amanhã também. Então, e os momentos que eu estava mais motivado são os momentos que eu não tinha dinheiro. Porque você tem que criar. Então, quando você tem dinheiro, você até vai um pouco mais leve, até você vai mais... Você fica mais tartaruga. Mas eu acho que sempre... sempre são pelos outros, assim, né? A maioria das pessoas que trabalham, às vezes, falam assim, nossa, eu enriqueço o meu chefe, mas empreendedor. Logicamente, tem empreendedores que são herdeiros, né? E aí o cara, né, realmente não precisa ter a velocidade. Não é o meu caso. Então, as pessoas... eu tive que entregar muito e dar muito meu coração para conseguir receber de volta. E tive sorte também, porque a grande maioria entrega o coração, se fode, e ainda tem que pagar a dívida do coração por um tempo ainda. Então, um pouco desse processo. Acho que sorte e competência, né? Porque você falou 2 pontos aí que são muito importantes. Então, primeiro, com as pessoas certas e pessoas boas, você entendeu que você vai mais longe e você precisa delas até para te motivar nessa jornada empreendedora. Né? Então, isso é uma coisa que poucos líderes ou poucos empresários têm essa visão. Tá? E quem não tem tempo contado para dar ruim. Né? Sim. E outro ponto que você disse, eu sou consistente, mas eu até estou sempre pensando em alguma coisa nova, enfim. E aí existe a diferença entre a consistência e o incômodo. Né? Então, o empresário, ele precisa, ou o líder, o decisor, ele precisa ser um eterno incomodado.
não aceitar o status quo das coisas e desafiá-lo, né? O tempo todo a gente precisa olhar para isso e sentir o incômodo que ele precisa acontecer. Mas isso não significa que você não vai ser consistente. Né? Você não vai abandonar uma ideia em 3 dias só porque você tem um incômodo. É acreditar no negócio, é estudar, é fazer. Você falou que foi sorte, e aí eu falo que não é competência, porque imagina o quanto você teve que estudar de madrugada para chegar para o seu time e entregar uma estratégia para os caras tocarem durante o dia. Sim. Sacou? Tocando ou estudar. A gente não. No Brasil, a gente tem um grande problema que a gente não nasce, a gente não aprende a empreender. Sim. A gente não aprende. Principalmente a nossa geração, exato, a nossa geração veio o seguinte: você tem que estudar, começar a trabalhar numa grande empresa, construir a sua vida lá dentro, e é isso. Cara, você tem que estudar, você vai abrir a sua empresa, você vai se fuder, você vai continuar estudando para dar certo. O discurso é diferente aqui. Né? Então, é muito mais de um assistencialismo, ou eu vou compor o grande engenho do capital aqui, do que efetivamente eu vou ser o dono do capital e vou executar. Então, existe um período de aprendizado gigante, o empreendedor precisa aprender. Então, por isso que eu falo que a sorte, ela acompanha os competentes, quem está disposto e, obviamente, desafiando. Então, é muito legal te ouvir falar isso, cara. Com certeza. Você sabe que tem uma coisa bem interessante, eu gosto muito de política por ter uma empresa de política e tudo mais, né? Mas você sabe qual é o recurso que faz os empreendedores não falirem? Qual é o ingrediente de sucesso para qualquer empreendedor? Vocês têm ideia? Põe a caneta na mão aí, galera. Exato. Eu quero aprender, eu vou anotar. Calma aí, deixa eu pegar. É frustrante, é frustrante, tá? É o dinheiro. É o dinheiro. Quando fala isso, fala assim, pô, mas isso é óbvio. Não é, porque para nós, que provavelmente, né, nenhum de vocês são herdeiros, você empreender tem um tempo de maturidade para você arriscar, dar errado, voltar a fazer de novo. Então, o que acontece com esse processo? Qualquer empreendedor pode ter sucesso se ele tiver dinheiro suficiente para ele avançar até ele errar. Eu não tive isso, eu não tive gente com dinheiro, mas eu tive pais, eu tive... tenho, né? Meus pais estão vivos ainda, até hoje torcem por mim. O meu primeiro chefe sempre esteve acreditando nas minhas doideiras e falando, putz, se deu errado, vamos de novo. Quando eu falo esse elemento de sorte, às vezes pode parecer de competência, mas às vezes eu olho para tanta gente muito mais competente que eu e que não conseguiu prosperar tanto quanto eu, mas porque esse elemento de sorte, às vezes, ter pessoas que torcem por você mais do que você mesmo. Eu acho que esse foi e é uma rede de apoio que acredita muito em você. Assim, eu acho que uma das coisas que fez eu avançar as empresas os meus funcionários, a grande maioria, eu acredito mais neles do que eles mesmos. Mas eu só acredito nisso porque acreditaram em mim também. Então... É até engraçado, né? Provavelmente vocês não veem um CEO preto, né? Então, é uma coisa mais difícil. Mas eu fui forjado para isso. Para mim é tão natural que... para as outras pessoas é estranho, mas para mim é tipo, muito natural. Mas a grande maioria das pessoas é forjada para não ter segurança nenhuma, né? Até tem uma frase que eu gosto que é assim, meu pai me aplaudiu tanto que quando as pessoas não me aplaudiam, eu não sentia falta. Pode parecer um negócio idiota pra caralho, né? Mas você ter o aplauso do seu pai faz uma diferença do caralho. Então, eu brinco, quando eu saio com meu pai, eu posto até uma foto que, assim, o meu investidor. Você ter um pai presente já faz uma diferença do caralho, assim. Quando eu comecei a empreender, meu pai sempre falou, vai, se jogue. Meu pai é de uma era de, vai virar funcionário público. Meu pai é advogado, cara... muito cartesiano, né? Então, empreender, não tinha empreendedores na minha família. Então, essa sorte às vezes faz sentido. E às vezes, e esse é um motivo de eu ser paternal também nas empresas, que atrapalha também. Eu vou fazer um comentário interessante, assim, não necessariamente o empresário tem que ser paternal para ganhar dinheiro. Então, eu sou paternal, consegui conquistar alguma coisa até aqui. Mas você vê, eu estava assistindo o filme do Donald Trump, um cara
super escroto nas empresas, sempre foi muito escroto nas empresas e virou presidente dos Estados Unidos. E aí eu nem estou entrando no mérito se ele é um cara bom ou ruim, mas o que demonstra que não necessariamente você ser uma pessoa boa vai te levar a prosperar também, né? Então, você vê que tem caminhos diferentes. Mas eu acho que o negócio é você encontrar o seu caminho. O que é um negócio que... O meu caminho principal é assim, cara, quando eu vejo pessoas que talvez em outros lugares sofreriam muito, a cada empresa que eu tenho, eu penso assim, cara, esse funcionário aqui, se ele tivesse em outro lugar, estaria sofrendo muito. Ele, aqui na Neros, ele se sente visto, ouvido e valorizado. Puta, isso me impulsiona. Pode ser até ser um narcisismo, um ego, mas isso me impulsiona a ir para frente. E eu faço isso não só nas empresas, mas com os meus amigos, assim, né? Eu tenho uma amizade forte com a Jéssica, que é esposa do Thiago, né? Então sempre pergunto, tá tudo bem, vai, vamos, e tento impulsionar também. E é muito, tipo, cara, acreditar mais nas pessoas do que elas mesmas. Então o negócio do balance, tipo, vamos para cima. Que eu acho que é o que a gente tenta criar dentro da nossa família, né? Mas esse não é... E aí eu queria só trazer isso como exemplo para quem, se alguém estiver ouvindo e falando, putz, ser paternal, vou acreditar nas pessoas, você vai se fuder muitas vezes acreditando nas pessoas. Assim, né? Esse é um caminho que funcionou para mim, mas talvez você tenha que ser meio frio, meio calculista, meio planilha Excel. Então, o que me impulsiona a consistência são as pessoas, mas tem gente que se impulsiona pelo lucro, pelo vesting, pelo equity, e o que me impulsiona são as pessoas mesmo. E prosperei, não posso reclamar também, prosperei muito desse jeito. Mas foi o caminho que eu segui. Cara, quando tu fala isso daí, das pessoas, né, o quanto você olha para as pessoas e você valoriza elas e vê o potencial delas, isso é muito real, tá? Tem aqui, posso falar aqui algumas histórias, assim, que podem só endossar e trazer essa legitimidade. E isso é o que eu mais admiro em você, inclusive, tá? Essa questão que você, às vezes, olha, né? Não assim o resultado daquela ação, mas sim o potencial que a pessoa tem, e a partir desse potencial essa pessoa pode gerar um resultado satisfatório, né, para ambas as partes. Então vejo muito, como você falou, né, eu acompanho muito, né, desde quando eu conheci a Jéssica, a gente já vai se interfaceando e tudo mais, e todos os projetos, que é muito legal isso aí, compartilhando, todos os projetos que ela traz, eu falo: "Cara, troca uma ideia com ela, vê o que ele acha", porque é de fato um parceiro, né, amigo, parceiro que tá ali apoiando. Não é a questão de grana, acho que não é questão de que, cara, vai lá, testa e faz, porque isso, às vezes, é o que falta muito nesse mercado, né. Eu vejo muitas empresas e muitas pessoas, assim, empresas tudo bem, elas não precisam se relacionar uma entre as outras, mas o ser humano sim, entendeu. Não é porque o cara é teu concorrente, teu competidor, que você vai desejar ou que você não vai apoiá-lo. Então acho que Sim. nisso, velho, e não só por conta disso, que é uma coisa mais íntima, né, restrita entre a gente, mas também é tudo relacionado ao mercado que a gente tá. Poxa, como eu falei no início, né, nós trabalhamos nesse mercado de vendas. Hoje eu tô, obviamente, trabalhando no mercado de dados e tal, mas sempre movimentos, né, se você, Alan, Neros, sempre como movimentos aonde incentivava o mercado a fazer coisas diferentes e sem aquela questão da competitividade. Obviamente que sempre tem, mas você Sim. sempre foi um cara, né, assim, na minha visão, o símbolo de consistência tem muito a ver com relação ao fomento também para o mercado, que era algo que eu sempre admirei, tipo assim, cara, o Alan é um cara que fomenta o mercado de vendas, outbound, prospecção, B2B. E engraçado que você tá aí há 8 anos, a Neros, né? 8 8, anos. 9 anos. Cara, 8 anos. velho. Então tá vivo ainda, né? Porra, E eu acho que o mais legal, muito mais. assim, disso tudo, é porque esse é o papel do CEO, né, velho? O papel do CEO é olhar para a empresa, obviamente, ele tem um negócio a tocar,
Só que o principal, se eu fosse elencar, top 1 é cuidar das pessoas. Né? Eu acho que, obviamente, sempre há um grande risco no paternalismo, né? Seja numa liderança, seja ao tocar uns negócios. Mas eu acho que não dá para você ser um lobista frio e calculista e usar as pessoas como degrau e estão aqui para me servir e apenas. Eu acho que não é isso que motiva. O dinheiro, ele motiva nos primeiros 2 meses, quando você contrata um cara. Os primeiros 3 meses, depois não é mais dinheiro, né? É a sua cultura, é a forma como esse cara é respeitado dentro da sua empresa, é o quanto ele está aprendendo, é o quanto ele está sentindo a evolução, se sentindo ouvido, está sendo visto. A gente já entendeu que isso faz parte de toda a gestão. Então, o papel do CEO é esse, é cuidar de gente. Né? Eu acredito muito nisso. A gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa fazer com que as pessoas, porque elas estão comprando o nosso sonho, elas estão comprando o nosso projeto, elas estão dedicando o tempo delas, o conhecimento delas ali. Então, eu acho que é muito legal trazer isso, porque a gente sabe que esse não é um cenário, né, real. Inclusive, basta a gente dar um Google aí em empresas que começam com G, que o discurso do CEO é completamente diferente, né? O discurso do CEO é sempre resultado, e é isso e aquilo, muito categórico e muito firme, e isso pode ser legal de se ouvir, né? Caraca, é por isso que ele construiu uma empresa que fatura milhões, mas a custo de quê? Qual que é o turnover dessa operação? Quanto de tempo ele gasta tendo que treinar gente nova porque as pessoas que estão não ficam? Isso aí ninguém bota para fora. Quantos corpos caíram ao longo dessa jornada, quantos burnouts a sua empresa gerou? Sim. Cara, e você sabe que eu acredito muito nisso, assim, e já vi muitas vezes, né? Eu trabalho com político também, então eu tô nos meandres de poder, né? E você sabe que dinheiro é um negócio muito foda, porque eu sinto que ele pode ser a maldição da sua vida. Então, e qualquer empresa, né? Qualquer uma que você tá dando exemplo, né? E eu sempre vejo o cara assim, cara, eu ganhei 30 milhões, 40 milhões, eu sou bilionário. E, cara, às vezes você pode criar um vazio dentro de você gigantesco. Porque, de certa forma, né, vocês aqui e eu, a gente viveu uma época que a gente alugava filme na Blockbuster e tinha que devolver e rebobinar, beleza? Hoje a gente vive com Netflix e uma caralhada de coisas. Somos milionários dos filmes, né? Então, você vai para uma academia, você paga R$100 numa Smart Fit, você tem lá as melhores máquinas, beleza? Apertou um botão, eu assisti aquele filme Riquinho, que o meu sonho era ter um McDonald's dentro da minha casa. Vocês lembram do filme Riquinho, que ele abria e tinha o McDonald's? A gente não tem ainda um McDonald's em casa, mas se vocês pedirem, em 15 minutos, chega o McDonald's na sua casa. Então a gente vive uma qualidade de vida gigantesca. E aí você vai ganhar bilhões e ficar do caralho. Mas eu sinto a grande maioria, que é o que a gente vê, né? E vocês conhecem também, né? O empresário hoje em dia toma Venvance para acordar, Zolpidem para dormir. O cara vive dopado para aquela consistência, para mostrar aquilo. Quando ele sobe e tem um super faturamento, fez um lançamento, vocês já viram gente fazer lançamento, depois todo mundo morre. Todo mundo não. Já fiz alguns. Isso é verdade. Isso é todo verdade. Mundo morre. Fiquei até nervoso aqui. Então, e aí, assim, quando você olha para esse processo, eu vejo assim. E você sabe que tem alguns caras que eu acompanho bastante, por exemplo, tem o presidente da Eduz, que é um cara muito low profile, ele nem aparece muito, né? Até um cara legal de ver, assim. E, pô, ganha muito dinheiro e tal, e aí tem um momento que não tem as metas já ultrapassam alguns determinados limites, mas a gente vive ainda nesse mundo do tipo, cara, eu faturei, todo mundo virou bilionário, da noite pro dia, né? Todo mundo desses mercados aí, todo mundo, fiz bilhão, e eu vou ser muito sincero com vocês, assim, eu consegui prosperar, e quando você consegue prosperar um pouquinho, você sente cheiro
de gente fodida. Porque o cara fez 10 milhões, mas ele gastou 9,5 para fazer o lançamento e 500 mil ele tá com dívida trabalhista. Eu sei disso, cara. Tipo assim, todo mundo sabe. Mas como girou milhões, então, tipo, parece que é um negócio legal pra caramba. E aí você vive naquela necessidade de se apresentar bastante. Eu acho que uma das coisas que me ajudou também é não fazer parte de grupo, sabe? O grupo dos startupeiros, o grupo de Alphaville, o grupo de... Eu quero, cara, ter meu Kindle aqui, que eu vou até falar um negócio ruim, eu roubo uns livros online aqui, eu baixo uns torrent aqui com uns livros. Mano, leio meus livros aqui, cara, pago barato, eu vou na livraria, tiro a foto e depois baixo em torrent aqui os livros. Tô feliz pra caralho, pô. Tô feliz pra caralho. Tipo assim, beleza, vamos faturar milhões? Mas se for faturar milhões pra perder a paz, acho que não vale a pena, assim, né? Acho que essas ponderações são as coisas difíceis. E eu consegui fazer milhão antes dos 30, e eu posso dizer assim, você trabalha pra caralho, tem um momento certo que você faz muito rápido. Tem um momento certo que você faz muito rápido. Então, quando você vai... É igual borboleta. Se você ficar tentando caçar borboleta com aquele negocinho, você não consegue. Aí você fica quietinho, daqui a pouco vem uma borboleta e para aqui, ó. Você fala assim, caraca, era muito mais rápido. E eu sinto que todo mundo fica meio correndo, né? Por milhão, o quanto de faturamento, o equity. E conhecendo o mundo político e conhecendo o mundo de startupeiro, é assim... O cara que vendeu a empresa de equity, ele tá vendendo 18 mil empresas iguais. Tipo assim, ele tá no grupo. Não é que você Zé Lelé, que nasceu na favela, vai conseguir fazer a sua empresa. Você não vai conseguir. Tem um grupo fechado ali, né? Você não vai entrar em Alphaville e vai achar que você é rico, não. Você é a Deolane, você vai entrar nos caras que são emergentes. Não acho que você vai comprar uma Porsche e o cara vai te respeitar. O cara vai falar... Cara estranho com essa Porsche aí, que brega, velho. O cara vai, né? O cara tá andando com uma novinha. A gente aqui, ó, 3 caras de feio andando com uma novinha. Os caras vão olhar e falar, porra, tem alguma coisa errada, bicho. Né? Essa novinha é do job, porra. Né? Então, você tem algumas coisas assim que eu vejo que eu falo, nossa, cara, a galera anda muito com espuma, assim. Então, lógico, eu vivo do capitalismo, mas eu sinto que existe um limite dentro dele, principalmente em vendas também, né? É uma coisa que até uma funcionária minha perguntou assim, por que todo vendedor não tem dinheiro? Vocês já perceberam isso? Todo vendedor não tem dinheiro e normalmente são os caras que mais ganham dentro da empresa. Mas você nunca vê, porque ele vive desse gás. Pum, ganhei 30 mil, preciso ir para a Europa. Pum, ganhei tanto mais, preciso comprar um carrão. Ele está sempre nesse sobe e desce. Então, para você ganhar paz e estabilidade, é consistência e aos poucos, né? Você tem que controlar isso, né? Então, é um longo você prazo, vê, né? E você vê essas empresas, tipo, que o cara fala, vamos! E, tipo, gritaria, e Lobo de Wall Street terminou preso, meu amigo. Não terminou bem. E hoje, se você perguntar, você vê os podcasts dele, você vai ver ele falando assim, cara, dinheiro não é tão importante e tal. Ele aprendeu, pô. Qual é o limite, né? É dinheiro, é droga, é puta, é não sei o quê. Tipo, não tem limite. Né? E o limite é ser preso. Você pode fazer de tudo. Mas é muito legal você trazer isso, porque há uma romantização gigante, né, sobre principalmente o empreendedor, né? Porque quem começa a empreender é porque tem um incômodo. Esse cara não quer receber mais ordem de ninguém, ele quer ser o dono dele e, cara, vambora. Esse cara ele quer ganhar dinheiro, irmão, e todo mundo quer ganhar dinheiro. E, galera, a gente não tá falando aqui que dinheiro é ruim, dinheiro é bom pra cacete. No entanto, eu acho que a gente precisa tirar todo esse romance que permeia o dinheiro e entender que tudo tem um custo. Faturamento não é resultado. Né? O faturamento, eu sempre falo isso, cara, eu faturei fórmula de lançamento, meu irmão, quer ver eu morrer, eu subi lá, o cara, eu faturei 1 milhão no lançamento, quanto você gastou? 800 mil de tráfego, mais 100 mil de profissional, sobrou o que na sua conta, meu irmão? Fala pra Mas mim. Ele ganhou a plaquinha da Hotmart. Exato, ele entrou para um grupo... Tem a pulseira também, ó. Tem a pulseira. E ganhou palmas, né? Ele entrou para um grupo
trabalhou pra cacete, estressou uma galera, botou muita grana, muita energia para não ter resultado nenhum, apenas satisfação de ego, né? De eu fiz, palminha, plaquinha, e tá lá, daqui a pouco ele tem que fazer isso de novo, né? E essa máquina nunca vai ser escalável e ele não vai ricar com isso, a não ser que ele consiga fazer isso de forma barata e mais rápida, né? Então, existe uma romantização gigante em cima disso, ainda mais agora na era da internet. Bom, tem muito emergente que tá ganhando a vida com a internet, mas o que você mais vê, quer ver eu ficar puto? Eu vi uma galera que eu fiz milhões, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o cara tá vendendo curso na internet. Falei, é sério? Sim. Não, e você sabe que assim, o pior do empreendedor é virar escravo do seu próprio negócio. Exato. Por exemplo, o cara que fez... Vamos entender que você fez um lançamento. Você fez um lançamento de 1 milhão e voltou 1 milhão. Beleza. Você vai viver uma vida, né? Você já vai comer em lugares legais, você já vai pegar uma casa legal e tudo mais. Daqui 3 meses acabou 1 milhão. Eu conheci muitas pessoas. Eu fiz o Fórmula de lançamento em 2015. Cara, da galera que era famosa da época, pouquíssimos eu vejo hoje. Eu sou da época de Bel Pesce ser multimilionária. Vocês lembram de Bel Pesce? Né? Sim. Né? Então, a gente vê muita gente que é isso. Mas você sabe que esse é o negócio, né? A gente hoje, e tá pior agora, né? Eu acho que a nossa era virar influencer e crescer. Agora é o tigrinho. O cara não quer nem trabalhar. O cara quer ganhar R$1.000, joga no tigrinho, vira 5. Beleza. Então, tá pior esse processo, né? Então, esse negócio da consistência... E você sabe que o dinheiro, eu aprendi isso, e até puxando pro nosso roteiro de vendas, assim, dinheiro é habilidade. Se você olhar o seguinte, cara, qual é a habilidade que eu vou ganhar? Tem gente que tem habilidade para vender empresa. Eu, por exemplo, não tenho habilidade ainda de vender empresa. Nunca vendi uma empresa minha para um fundo de investimento. O cara da RAP, que é da G4, até esqueci o nome dele. Sim, Nardon. O Nardon trabalhou dentro de um fundo de investimento. Então, ele já sabe o processo, cara. Não tem, eu vou acordar hoje, vou vender minha empresa por 7 milhões. Os caras não vão nem me receber, porra. O cara nem vai falar, sai daqui, caralho. Que é isso, cara? Que valuation? Você nem sabe o que é isso. Sai daqui, porra. Fala outra coisa. Mas o cara que vive lá, o cara sabe, eu já sei, as pessoas me recebem aí para tomar um café, João, que eu já vendi a outra empresa para você, vou vender outra. E aí você tem esses caras que vivem dentro desse processo fazendo esse boom. Então, e aí a gente acredita que a gente acordar cedo, tomar banho gelado, 5 horas da manhã, você só vai se frustrar, você só vai tomar no cu, né? Então, você só vai tomar no cu, cara. Você não vai fazer isso, você não vai acordar. Vai pegar uma gripe do cacete aí, pô, vai ficar com o sono atrasado. Não, e hoje em dia é pior, assim, né? Tipo, putz, é aquela coisa assim, cara, Alan, eu nem gosto de falar essas coisas, tipo, quantas noites de sono você perdeu, quantas noites você virou. Eu só virei porque eu me diverti. Se você se virar à noite falando assim, caralho, estou criando meu negócio, e assim, você vai tomar no cu, porque no dia seguinte que você trabalhou pra caralho, seu funcionário vai falar, não quero mais trabalhar aqui não, hein? Acho demais. Eu acho que deu burnout. E você fala, mas desgraçado, tava trabalhando a madrugada inteira. Não, você tem que trabalhar para você e você se divertir também, entendeu? Dentro desse processo. Quando você se diverte, eu acho que é um processo mais gostoso, cara. É mais gostoso, tipo, não é tão pesado, entendeu? Então, tipo, vendas, ganhei dinheiro. Eu odeio em vendas, e aí a minha forma de trabalhar, comemorar. A comemoração para mim é o início da tristeza. Não, eu não comemoro vendas. Eu normalmente penso assim: a lógica deu certo. Eu executei tal tarefa, o processo funcionou, a jornada funcionou, teve uma venda. Acabou. Segue a vida. Agora, o dia que você fala assim, vamos estourar, vamos tomar um porre aqui, prepare-se. Porque na semana seguinte você não vai conseguir vender
E aí você vai ter que tomar um porre, porque você não conseguiu vender. Exato. Né? Então, eu vejo exatamente. E empreender é a mesma coisa. Nossa, o mês que deu prejuízo, morri. Não, eu não sinto nada. E o mês que deu lucro? Também não sinto nada. Guarda que vai dar prejuízo um dia. É isso. Cara, aí, que aula, irmão. Que aula. No final do ano, você olha tudo e fala assim: do que eu guardei, do que deu prejuízo, deu muito lucro. Ah, beleza. Então deu muito lucro, beleza. Tira essa parte aqui, vou pra Disney, comemoro, beleza. E segue o jogo. É isso. Cara, E não deu certo. Não, deu o final do ano, não deu o lucro esperado. Beleza, a gente vai pra Praia Grande e come um frango e vai estar feliz do mesmo jeito. O processo não muda. Pô, aí, Mauro, e aqui, até aqui a gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu que, segundo o Alan, empreender é você saber se relacionar com o dinheiro, então você precisa saber se relacionar com o dinheiro, entender que hoje você dá lucro, amanhã você pode dar prejuízo, você precisa guardar, e não romantizar tudo isso. Simplesmente acordar e fazer o que você tem que fazer, né? Obviamente acreditando no processo, com muito empenho, no entanto, divertindo, né? Deixando seus valores ali muito intactos, se divertindo e cuidando de pessoas. Acho que, resumidamente, até agora, esse é o playbook. Nunca pensei nisso, mas tá um playbook. Bueno. Já ficou, cara. E assim, cara, é muito foda escutar isso que tu tá falando, porque é muito do nosso propósito também. A gente conversa muito aí, Gabriel, que assim, cara, o bom resultado nada mais é do que fruto de uma boa execução, de um bom trabalho. A gente não tem que comemorar o bom trabalho. O bom trabalho ele vai deixar a gente feliz por si só. Por que assim a gente vai começar, por dar tiro pro alto, ou estourar balão, fogos, por conta de um trabalho bem feito, sendo que o trabalho bem feito é o que vai deixar a gente feliz. Então, e as comemorações a gente vê muito, né? A gente tem muito essa cultura, tá? Entre a gente, tá? Nós somos amigos, aqui a gente tá todo mundo entre amigos, de comemorar coisas importantes, cara, de uma maneira privada. Tipo assim, porque assim, cara, de verdade, só eu sei o que eu senti, só eu sei o que passou pela minha cabeça, o quão foi dolorido ou não atingir aquele resultado. E, velho, ninguém precisa ficar sabendo, cara. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa na segunda-feira. A gente tem muito. Eu compartilho com o que você falou. Eu não comemoro beta batida. Nem eu e nem meu time. A gente, inclusive, tem uma máxima de que enquanto a galera no último dia de venda está se matando, eu tô dando folga. Porque a gente já bateu. E assim, mais do que merecido as pessoas descansarem, estarem reenergizadas para segunda-feira vir e, cara, continuar fazendo trabalho. Eu compactuo muito com isso. Por isso que eu já faço uma crítica. Cara, se vestir de exército no último dia, pintar a cara, fazer festa. Cara, beleza. Pro Instagram, pra foto lá, pro Reels, pro Stories, pode ficar bonito, pode ser legal, faz barulho pra caramba. Ainda mais porque a galera adora nas mídias sociais fazer fofoca, né? O que aconteceu depois, né? Tem toda aquela áurea, né, de e aí, caramba, será que é tudo isso mesmo? Será que isso é legal? Mas, velho, de verdade, no dia a dia, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que é uma coisa muito mais sóbria. E, velho, assim, por que eu tô me posicionando? Por isso que eu tenho uma crítica enorme para influenciadores de vendas, né? Falando nesse sentido. Por que eu tô vendendo uma parada que eu não pratico? Por que eu tô falando? Por que eu tô mostrando algo que na maior parte das vezes não é? Velho, mostra o que é. Mostra lá no dia a dia a galera séria, resolvendo problema, trabalhando de forma consistente. Isso é bonito. Sim. Não é bonito ficar doidão, ficar tacando anão, ou fazendo qualquer outra coisa que não é realidade. Então eu tenho uma crítica, assim, absurda com relação a isso, e não é algo que eu faço, não é algo que eu compactuo, porque de verdade não é algo que me faz brilhar os olhos ou me motivar. O que me faz motivar é exatamente o que tu falou.
cara, Sim. bateu a meta, beleza, não bateu, tranquilo, mas eu tô aqui fazendo todo dia o meu trampo, porque uma hora vai chegar. A borboletinha vai pousar aqui no meu ombro. Eu, porra, legal, é agora. Eu acho E que. você sabe que eu vou falar um negócio super idiota, tá? Mas quando eu era criança, tinha uma coisa que me deixava muito feliz, que é Fanta uva ou Fanta laranja. Uma puta bebida besta. Para mim, assim, a comemoração e a dopamina é tomar uma Fanta uva ou Fanta laranja. Então, perdemos as vendas. Tomei uma Fanta uva, uma Fanta laranja. Ganhamos as vendas. Tomei a Fanta uva, tomei a Fanta... Não vai mudar. O meu processo não vai mudar. O meu coração não vai mudar. A minha energia não vai mudar. Eu acho que quando você... E tem livros que falam sobre essa questão da gestão, e normalmente quando você vê a empresa que ganhou muito de investimento, ela quebra depois. O tamanho da energia que você põe para cima é a energia que vai para baixo. Vocês já devem ter visto isso, né? Você está apaixonado pela pessoa. Daqui a pouco... Eu não vou nem falar de vocês. Vou falar o seguinte, um casal está apaixonado. Daqui a pouco... Super apaixonado. Você está vendo que está apaixonado demais. Daqui a pouco tem uma confusão do caralho. Que porra caiu? Ou é violência, ou não sei o quê. Você fala, mas vocês não estavam super apaixonados ontem? Aí agora é o pior casal da face da Terra. Eu sinto que essas energias... E aí o que é o Instagram? É todo mundo em alta o tempo todo. Todo mundo eu em acho alta. Eu acho que a gente entra num campo psicológico muito forte aí, né? Eu acho que a gente vive tempos líquidos, segundo Bauman. Sim, é isso mesmo. E tudo é muito fluido, falta consistência para tudo, isso desde relacionamentos, a maneira como a gente lida com negócios, a maneira como a gente lida com empregos, com empresas, enfim, é tudo muito imediato. Eu acredito no poder da comemoração. Eu acho que a comemoração ela vem como uma recompensa por um trabalho, por um esforço, até por uma energia a mais que você colocou. Sim. Mas isso não pode ser a força motriz de um time, isso não pode ser a força motriz minha, sua, ou do Holtz, ou de qualquer pessoa. Eu vou fazer isso para comemorar desordenadamente e depois voltar a fazer de novo o que eu faço para chegar nesse momento. Porque esse ciclo de dopamina imediata, ele é perigoso. Sim. Perigoso. E voltando um pouquinho na sua fala, foi um papo que eu tive com o meu terapeuta semana passada sobre o sucesso. Uhum. O que é de fato o sucesso? E como a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de conquista, a gente está falando aqui de prosperar, de efetivamente ver o resultado do trabalho que você faz na sua vida, né? Você cuidando das pessoas, podendo suprir as necessidades da sua família, estando bem, estando confortável com isso. Porque a gente sabe qual que é o impacto que tem na cabeça de qualquer pessoa a falta do dinheiro, né? Sim. Porque é um item muito importante na sua vida. E a gente está falando sobre sucesso. E aí, dado a toda a correria de vida e toda a loucura, eu disse, olha, eu conheço pessoas que ganham um pouquinho mais que um salário mínimo, mas essa pessoa para conversar com a família. Essa pessoa ela para olhar a beleza de um belo dia, né? Ela conseguiu construir uma família, relações que são sustentáveis, está feliz, todo dia ela acorda grata, em comparação a alguém que vive para o trabalho, o tempo todo só trabalha, não olha para a vida pessoal e é sempre trabalho em busca. Quem é melhor sucedido? Se a gente for parar para pensar. Porque a gente precisa ampliar esse campo de visão, de entender que o sucesso não é dinheiro, não é você estar no Instagram dirigindo uma Porsche. Obviamente isso é gostoso pra cacete. Todo mundo quer dirigir uma Porsche, é gostoso você ter um carro que você acha maneiro, que a galera acha maneiro, só que isso não é o sucesso. O sucesso ele é individual, eu acho que cada um tem que encontrar o que é sucesso. Pelo que você disse aqui, o seu sucesso é isso. É você estar com a galera que você gosta, bem cuidada, abrir a sua fantaúva, hackear lá o seu livro. Puta bagulho de macho, né? Mas você sabe que vocês estavam falando uma coisa? Desculpa, eu te cortei, né? Você quer finalizar? Não, fica à vontade, meu irmão. A ideia é provocar aqui mesmo. Você é o protagonista, cara.
Você sabe que nada é por à toa, né? Mas vocês falaram muito sobre consistência, né? Você sabe que eu criei a Neros muito de uma angústia que eu tinha na minha empresa. Eu tenho a minha primeira empresa é uma consultoria de implantação de sistemas TOTOS, ERP e tudo mais. E, cara, eu vivenciei um momento muito angustiante de não ter oportunidade de vender. E foi assim que nasceu a Neros. A Neros, ela é uma empresa de outbound, ela é uma empresa de geração de leads para empresas de serviço, ok, já fiz meu jabá. Mas eu sempre falo internamente que a Neros, principalmente para o pessoal de CS, de experiência do cliente, que a Neros é uma empresa de esperança. É um negócio idiota. Mas o que é a prospecção? A prospecção, na minha cabeça, ela é a esperança de que você vai vender. Pode parecer assim, não, mas aí eu faço toda a engenharia do mundo e tal, não sei o quê. Mas a prospecção é a esperança. Cara, eu vou prospectar 10 hoje porque eu vou vender. Eu vou prospectar 10 de novo porque eu vou vender. E a maioria das pessoas não tem essa consistência, porque você prospecta 10, 10, 10, recebe não e para de prospectar. Perfeito. Como a minha razão de viver é só ficar prospectando, então a minha razão é gerar esperança para você. Eu tenho uma empresa de 8 anos e vou contar uma coisa para vocês. Quando alguém fala assim, nossa, sua empresa é a melhor empresa de prospecção, eu falo assim, cara, eu falo para os empresários, e normalmente eu fecho por falar isso, tá? Você já viu empresa de prospecção ou agência de marketing amada? Já viu algum empresário falando assim, a minha agência, eu amo a minha agência? Não existe isso. Esse é o tipo de negócio que, se eu der 10 oportunidades para você, você quer 20. Se eu der 20, você quer 40. Se eu der 40, você quer 60. Não existe satisfação. Já viu alguém falando assim, eu adoro a V4? A V4 é uma das maiores que tem. Eu adoro a V4. A V4 é a melhor empresa, agência de marketing, mudou minha vida, eu sou V4 até morrer. Não existe isso. Eu tenho um negócio que gera esperança e normalmente o cliente vai estar ingrato quando eu gerar essa esperança der certo. E ele também não vai me contar, porque eu vou aumentar o preço. Né? Então, então, você percebe que quando eu olho isso para a Neros é uma empresa de esperança para vendedores, eu consigo dar longevidade para o meu negócio por muito tempo. Porque o processo de ferramenta, igual você estava mexendo hoje, fazendo a ferramenta, o Apollo saiu do ar, não sei o quê, a ferramenta muda. Mas o sentimento de esperança para o vendedor, ela é contínua. Enquanto existir a necessidade de um vendedor ter esperança, a Neros vende. Enquanto tiver um vendedor frustrado, a minha empresa vende. Mas é meio maluco, né? Entendeu os 8 anos? Exato, cara. E a gente falou. Pode falar. Você sabe que hoje eu fico o tempo todo estudando inteligência artificial. Como é que eu melhoro o negócio com inteligência artificial lá, não sei o quê. A Neros vai mudando cada vez mais para inteligência artificial e tudo mais. Mas o resultado final é o quê? O cara que está me contratando está falando o seguinte, cara, eu estou fodido. Eu não estou conseguindo lead. Me gera esperança. Me gera esperança que vai melhorar. É isso. E o cara muda. E eu falo para ele, você vai fechar com a Neros, aí se você não vender, você vai para V4, você vai para RD Station, você vai mudar para todas. E aí eu falo para ele, faz um e mantém. Depois você faz um segundo e mantém. Você faz um terceiro e mantém. Você faz um quarto e mantém. Eu vou falar uma coisa incrível que aconteceu na Neros de prospecção, até para o nosso dia a dia. A gente começou a fazer posts no LinkedIn. Eu odeio o LinkedIn, acho o LinkedIn chato pra caralho. A gente começou a fazer posts no LinkedIn e aí esses posts falam assim, digite aqui para conseguir um material lá, um prompt, não sei o que, alguma coisa que vai te dar um atalho que você acha que você vai resolver da noite para o dia. E aí uma pessoa do meu time falou, Alan, a gente parou de fazer esses negócios lá no seu LinkedIn, porque a gente teve, sei lá, 3 vendas e deu 30 mil reais. Eu falei, mas a gente não custa nada, vamos continuar fazendo? De ontem para hoje, foram 250 leads de graça, só fazendo um post. Eu não vi o post foi feito pelo ChatGPT. Entrou lead pra cacete. Mas você percebe que, como a gente fez poucas vendas, vamos parar de usar esse canal.
Não é um negócio muito louco? Você vê que, ó, eu fiz um erro que os meus clientes fazem. Então, esse negócio de ter essa consistência é um negócio que é um negócio assim, como é que eu posso dizer? Você tem que olhar muito o sentimento que você gera. Então, tipo, você prestar consultoria de vendas. Quando que vai acabar a consultoria de vendas? Nunca, cara. Todas as empresas precisam vender o tempo todo. O tempo todo. Você pode vender, e eu falo isso na Neros, né? Às vezes, quando tem um movimento, eu falo assim, gente, olha, eu gosto muito de vocês aqui, eu só não fecho essa empresa porque eu tenho lead pra cacete, né? Porque 8 anos de empresa, você vai ter lead. Então, se eu pegar aqui 10 empresas por mês para prestar consultoria, eu ensinar uma funcionária, ficar com uma funcionária só fazendo e eu vendendo, é 100 mil por mês. Tô feito. Então, gente, a gente tem que fazer aqui um negócio ser legal. E para mim, o mais legal é ficar sozinho. E a galera, eu brinco isso, mas a galera fala assim, é verdade mesmo. Pô, se ele vender consultoria, ele entra na reunião lá, ele fala a verdade, e eu faço vendas porque eu falo a verdade pro cara. Fala assim, olha, eu não tenho um botão que eu aperto e gera prospecção para você mágica. O negócio tem um tempo de maturidade, o negócio vai crescer, e tem que dar tempo. Às vezes o seu negócio tá uma bosta, e eu vou ter que achar um argumento para trazer o cara para a reunião. Depois que eu trouxer o cara para a reunião, talvez você seja uma bosta para vender para esse cara, e aí você vai se frustrar e falar que eu sou culpado que o lead não tá bom. Então eu conto essas coisas pro cara, o cara fala, e até fala assim, quando o vendedor me traz para a reunião, eu acho que eu até tiro toda a esperança do cara, mas eu falo a verdade, essa é a verdade. Venda não tem nenhum botão. O empreendedorismo tá aqui, ó. Cara, não tem, cara. É o Deadpool da empreendedorismo. Não, quando o cara fala assim, cara, a Neros vai mudar a minha vida, a sua empresa vai mudar a minha vida, cara, é a última esperança que eu tenho para minha empresa vai falir. Eu falo, cara, já acha que vai falir, porque vai falir. Pô, se eu tiver um negócio mágico que eu vou salvar a sua empresa, eu vou abrir sua empresa, meu amigo. Eu não vou ter uma empresa de prospecção, faz sentido? Se eu tiver um negócio que eu aperto e gera petróleo, eu não vou vender negócio para achar petróleo, eu vou vender petróleo. Claro, muito mais fácil. Óbvio, né? É óbvio, é meio pô. Que óbvio, né? Mas é óbvio, mas a gente no tempo todo não fica pensando isso, né? Então o cara fala, fiz 38 milhões, eu sou o Thiago mágico, que tenho todas as metodologias e vou fazer seu negócio vender. E não vai fazer, porra. Não é assim também. Cara, isso é muito verdade, né? A gente trabalha com marketing comercial, a gente sabe que a galera olha pra gente primeiro com uma bala de prata. Ainda mais quando cai pra growth. Growth, então, meu irmão, é a bala de prata de todo o negócio. Ontem eu tava produzindo um post que eu vou subir pro LinkedIn, falando justamente do que esse cara, os pilares que esse cara precisa ter antes dele pensar em crescimento. O que ele tem que aprender da operação dele, o que ele tem que ver na operação dele. Porque, meu irmão, existe um estigma, sei lá, que carrega essas áreas que todo mundo acha que uma empresa de prospecção, uma consultoria, uma agência de marketing, uma agência de growth vai salvar o negócio dele. Meu irmão, não vai. Sim. Se você não tiver apto a pivotar o seu negócio, a fazer as mudanças que você precisa fazer, a investir tempo e grana, e precisa investir tempo e grana para fazer a parada acontecer, irmão, não tem fórmula mágica. Entendeu? Você não vai faturar milhões do dia para a noite. Talvez o resultado da estratégia a gente vai ver daqui meses, não vai ser no primeiro mês. O problema é teu que demorou. O problema é teu que demorou, que viu o problema na tua cara, varreu ele para debaixo do tapete e só começou a olhar para ele quando a água bateu na bunda. Aí você falou, agora eu preciso de algo que vá salvar. Eu não serei eu, não vai ser ninguém aqui nessa sala, e eu não conheço um sujeito que entra para salvar uma empresa que está há muito tempo penando e o cara só não quis ver. E você pode olhar assim, né? Salesforce, um dos melhores CRMs. Já viu alguém que colocou Salesforce e enriqueceu? Já viu alguém que, sei lá, HubSpot? O cara implantou o HubSpot fez a diferença? Não existe, cara. Inclusive, se você botar Salesforce e não tiver um time de dev dentro da sua empresa, você vai ter que contratar uma empresa de dev. E elas custam... Então. E você sabe que, por exemplo, eu trabalho no mercado de serviços, né? Então, o cara de serviços, ele cresceu por indicação.
Então, quando ele começa a prospectar, é uma frustração muito grande. E eu tinha uma coisa assim, né, cara, eu quero ser uma empresa muito amada. Hoje eu quero ser a maior empresa em quantidade de cases que existe no mercado. É isso que eu busco. É a quantidade de cases, a quantidade de vezes que eu acerto. Porque e a frustração, ela é natural, né? É até engraçado, o Thiago falou, né, concorrência, né? O cara deve sair da Neros e ir para outra empresa e falar, eu implantei Neros e agora vou implantar você. E eu ouço do meu concorrente também, né? Que, cara, eu tava na empresa X e agora eu vou para você. E quando o cara fala isso, eu falo assim, cara, eu vou ser um problema também. Porque você tá pulando, você só tá pulando, você tá pulando. E sempre aparece um mineiro novo, né? Sempre aparece um mineiro novo contando uma história nova. Então, cada vez tem um influenciador novo falando, agora é o método novo. Você sabe que eu fui no Aaron Ross? O Aaron Ross tem alguns livros agora e tal, e até não tá falando tanto mais sobre vendas, né? Tá falando sobre vida, tá, até, né? E aí o Aaron Ross colocou assim, agora a gente vive uma nova era de vendas B2B, que você faz a campanha tá funcionando, ela para de funcionar e ela volta e não tem lógica nenhuma. Ué, não tem lógica nenhuma. A campanha tá funcionando, ela para de funcionar, volta e não tem lógica nenhuma. E aí os caras, não, mas como assim, Aaron Ross, né? Tipo, né? Ele falou, esse é o mundo que a gente tá vivendo hoje. Um negócio que não funcionava, tipo, que funciona, para de funcionar e volta a funcionar e você não entende por quê. A prospecção, por exemplo, por e-mail, é um negócio que eu vejo que ele vai morrer pro resto da vida. Não funciona, não funciona. Nunca morreu essa porra. Por telefone, vai morrer, que vai morrer. Não morre essas porra. Não morre essas porra, porque a hora que dói, você pega o telefone, liga e fala, caralho, meu, deixa eu te mostrar o meu produto. É isso no final do dia. Eu acho que os argumentos mudam, mas as vias só aumentam. Então agora você tem o LinkedIn, porque eu vejo, põe lá no LinkedIn um texto feito pelo ChatGPT, que eu não vi, só falando o seguinte, você quer os 10 prompts que vão fazer você vender mais hoje? Escreve essa porra aí, ó. Faz isso aí, escreve aí. Digite eu quero e eu vou te mandar um guia. Só escreve isso. 200 pessoas. Ninguém tá sabendo vender porra nenhuma. Pra que você tá querendo 10 prompts para vender mais? É tipo um negócio meio ilusório, um negócio meio... então você vê que a necessidade de venda, ela tá cada vez maior e a complexidade está cada vez maior. Mas o mais difícil nessa complexidade você tem tantos canais que você não foca em nenhum. Então, tipo, exato. Você pula do Ads pro YouTube, pro LinkedIn, pro e-mail e não faz nada. Eu tô há 8 anos, de verdade, há 8 anos fazendo por e-mail. E aí uma coisa que o Thiago falou que eu achei muito interessante. Um monte de gente rodou. Eu continuo fazendo, gente, o mesmo jeito que eu faço há 8 anos atrás. E ainda dá certo. Aí, eu vendo do jeito que eu prospecto. Ainda dá certo. Qual que é a diferença minha Qual que é a diferença hoje, né? Você manda aquele negócio de tipo, tem um negócio para você, quer uma reunião de 15 minutos? O cara já tá manjado da mesma mensagem. Certo? Agora, é um negócio besta que eu vou falar para vocês. Quando você manda assim, né? Até o Sori mandou uma mensagem como é que é o nome da empresa dele? TLDV, né? Um negócio assim. TLDV. Então, assim, o cara mandava um e-mail falando assim, eu tenho uma empresa de prospecção, vamos falar 15 minutos. Beleza, isso funcionava. Para de funcionar. Fala assim, cara, eu fiz uma análise da sua empresa e eu queria te mostrar em vídeo como é que você pode gerar mais reuniões. É a mesma coisa que acontece no LinkedIn. Os 15 minutos o cara não quer mais fazer a reunião, mas o cara quer ver o vídeo. Aí o cara responde, pode me mandar o vídeo. Beleza, você pega o telefone do cara, liga e faz a reunião com o cara. É a mesma porra. É a mesma coisa. Mudou o quê? Só, tipo, o jeito que, como o cara já tá manjando aquele trago sua esposa em 7 dias, você mudou pra falar o seguinte, cara, tem um privacy agora. É a mesma porra, mas é tipo só... Mas eu acho que a
a gente vive encontrando maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Cara, e aí o que acontece? Quando você vai olhar para o processo que não está funcionando, o que você pensa? Cara, eu preciso achar uma IA mirabolante da casa do caralho, da puta que pariu. Só que quando você para e fala assim, cara, o vendedor só precisa de esperança. Ele tá sem esperança lá. É mais simples. Qual é a dor que o cara tá sentindo lá? O cara só tá sentindo esperança. Ó, eu trabalho com campanhas políticas. A cada reunião que eu faço, eu fecho. Porque ninguém vai lá e fala assim, eu faço growth hacking para político. Político não entende porra nenhuma, tem 60 anos de idade, não vai entender metade do que você tá falando. Mas se um cara chega lá e fala assim, cara, eu vou te ajudar a ser digital, o cara fala, beleza, eu pago. Eu lembro que eu cobrei tão caro a primeira vez na política que o cara não negociou comigo. Ele falou, eu pago. Eu falei, caralho, agora foda, hein, mano? Porque, porra... deu ruim. Eu não sei se eu vou entregar. Eu nunca cheguei nessa parte. Exatamente. Aí eu dei um passo para trás. Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Eu tô fazendo isso pela primeira vez. O político falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Alan, eu já comprei tanta chácara na Lua que se você for mais uma chácara não vai mudar nada na minha vida. Nossa. Falei, caralho. O cara, tipo assim, tem uma visão tão grande do negócio. Ele tinha uma visão de marketing melhor do que eu. É tipo assim, você acha que um marqueteiro vai me enganar? Eu já comprei chácara na Lua, eu tô te testando só. E esse foi um teste mesmo, porque disso eram outros projetos que ele queria. Ele só tava me testando. Então, você vê que, tipo, a visão do cara com pessoas é muito maior. Exatamente. Cara, mas fala um pouquinho das tuas empresas aí daqui a pouco pra gente, Rod, se tu fala aí, só depois de falar um pouquinho quais são as empresas além da Neros. Só deixa eu perguntar perguntar não, acho que concluir, né? Fazer. Velho, a gente tava falando, inclusive, no episódio anterior, que essa questão do outbound, né? É muito, assim, paciência. Todo mundo existe, acha que vai gerar resultado com 3, 4 meses, e não é verdade. E tu falou, tu fez a correlação com a esperança, eu acho que é muito isso mesmo, que assim, velho, tu não vai conseguir, sucesso ou vender na primeira reunião. Na 10ª reunião você tá ali, é uma esperança, uma expectativa que pode ou não se consolidar em vendas. E, cara, isso que tu falou é muito real, cara. É tipo assim, velho, eu vendo, assim, tu não vende só esperança, tu vende consistência. É tipo assim, Sim. cara, não adianta você pular de uma empresa XPTO para Neros, ou não adianta você vir para cá. Cara, os problemas vão ser os mesmos. Acho que o problema não é a ferramenta, o problema é você, cara. Por que tu não persistiu, não teve a paciência de estar seguindo, fazendo? Porque, de fato, quando você consegue... É aquele negócio, né? Essa cachaça, né? E vicia. Você tem esperança. Quando você consegue consolidar ela em vendas, você quer mais. E aquele negócio que tu falou que eu acho muito real em vendas, né? Quanto mais a gente vende, mais a gente quer vender. E nunca a gente vai estar satisfeito com isso. E é um pouco ingrato na nossa posição, né? Eu sei, com a Neros, eu fundei empresa também de vendas. Cara, não existia satisfação. Era tipo assim, cara, deu certo, ok, continua dando. No dia Dá o que dobro der mês que errado, vem, hein? Exatamente, tem que continuar crescendo. E no dia que der ruim, você é o pior do mundo. É esse sentimento. E cara, é muito legal. Na roda, né? Porra, cara, é foda. E você sabe que há 8 anos eu tenho a Neros, e uma das coisas que eu percebi desse comportamento é o cara cancela com a Neros. Depois de 4 meses o cara volta. Pegou? Exato. Porque o cara fala assim, putz, nossa, eu te odiava, mas, cara, sem você piorou. E também isso é uma coisa interessante de empreendedor. Quando o chicote estrala, a primeira coisa que ele cancela, que ele acha na cabeça dele que não está trazendo retorno, é o marketing. Uhum. É isso. Exatamente. Porque marketing é custo e não investimento. Não, o que ele fala? Porra, não, cara, isso aqui, essa linha aqui, ó, não tá vendendo. Cancela. Aí você não vende mesmo, porque você também não tá. Você acabou de tirar a gasolina do carro, pô. Você acabou de tirar a força motriz do carro, assim. Cara, isso é muito louco, né? Porque a gente vive isso na pele, assim, né? Eu lembro que a primeira vez que eu quebrei, eu tava empreendendo, e eu abri uma agência, depois pivotei para consultoria, enfim.
tava com 8 clientes, que era o meu capacity máximo, assim, de conseguir. E aí veio a pandemia, em 2 semanas eu perdi 4 clientes numa semana e perdi 4 clientes na outra semana. E foi bizarro, assim, porque eu falei, cara, você vai precisar disso agora. Né? E o cara, não, eu vou ter que... E assim, foi no início, sei lá, começou em fevereiro, pós-carnaval, em março, pumba, a galera churnou. E a gente vive isso diariamente, né? A galera enxergou, e eu acho que muitos dos empresários que atuam com marketing, que atuam com vendas, têm muita responsabilidade nisso. Né? A percepção de entrega de valor, ela é muito baixa. Por quê? Porque se promete demais, se promete o que não existe. Né? Marketing bom não salva produto ruim, não salva empreendedor burro que toma decisão ruim, né? Empreendedor emocionado. O marketing bom não vai salvar nada disso. O marketing ele precisa ser consistente e, como qualquer outra coisa, é um jogo de longo prazo. Sim. Assim como é o time comercial, assim como é o outbound, assim como tudo. Você não vai ter resultado estrondoso em poucos dias. Então, é muito legal você dizer isso, porque eu acho que quem está assistindo aqui vai se identificar muito com essa fala e com esse sentimento de parece que você está sempre correndo atrás do rabo, né, o tempo todo. E eu acho que o jogo do poder, o jogo do empreendedor é muito isso. Né? Se ele não encontrou isso que você encontrou, esse equilíbrio na vida, é entender, pô, eu quero até quanto eu quero, né? Até onde eu quero e até o que eu estou disposto a sacrificar. Porque de resto, você vai parecer um ratinho aqui, ó, na roda, buscando o inalcançável. E quando você conseguir de novo, a nossa mente vai, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, que a gente vive à base disso, de realizar e o tempo todo, né? Que é essa dopamina que libera. E você vai participar de um grupo, às vezes, né? Quando você começa a ganhar dinheiro, você começa, pô, vou para o Alphaville, aí você vai no grupo, aí todo mundo tem que fazer muitos faturamentos e, né? Então, cara, eu tenho que ficar lambendo o cara que é mais rico do que eu, que é bilionário, né? Vocês veem isso, né? Eu preciso ficar fazendo mais. Mas eu acho que o negócio prático e eu falo isso muito para os meus funcionários também, no sentido de, cara, você trabalha para você não trabalha para mim. Aprenda a ganhar habilidade. Tipo, empresa para mim é só, sabe quando vocês estão jogando e aparece lá skills? É tipo, ganhou uma skill, agora tem uma skill nova. Eu gosto de Assassin's Creed, né? Faz muito tempo que eu não jogo. Desbloqueou uma skill nova, se desbloqueou. Você vê que quando você tá jogando, você não tá olhando o resultado, que você morre e tal, não sei o quê. Mas conforme o tempo vai passando, você vai ganhando skills. E tem skills do seguinte, cara, você consegue trabalhar motivado sem dinheiro? Você consegue falir uma empresa e não ficar depressivo? Você consegue sentir uma depressão? Eu sempre falo, meu filho começou a namorar, tem 15 anos, eu falo assim, cara, eu sonho o dia que você toma um chifre. Pô, rapaz, você tá desejando coisa mal pra mim? Eu falo assim, cara, eu espero que você tome um chifre com 15, porque se você tomar com 30 e não saber lidar com ele, você tá fodido. Espero que você tome um chifre com 15. Então, a maioria das pessoas... eu acho que você tem que saber viver as frustrações muito bem. Então, você vive só no oba-oba e tal, não vai funcionar. Eu acho que eu nunca vivi tanto no oba-oba. Sempre, eu já sorri em happy hour do time, tipo, com 50 pau negativo na conta. E todo mundo tá sorrindo, entendeu? E tipo assim, eu mó feliz, falo, nossa, os caras estão achando que a gente tá cheio da grana aqui, eu tô fudido, caralho. Mas você tá sorrindo, você tá achando divertido, você fala, caralho, que doideira isso aqui. Então, e aí quando você tem dinheiro, você fala, porra, legal também. Então, a coisa se torna mais leve, né? Quando você vai empreender, na minha visão, é assim, vai dar errado. É muito louco isso, né? Porque a maioria das pessoas fala, vai, que você tem força, que vai dar... Não, vai dar errado. Vai dar errado, se der errado, eu não vou morrer. Não, vai dar errado, eu não vou morrer, a expectativa é a mãe da frustração, né, velho? Eu não vou morrer, caralho. Se eu não vou morrer, então vamos arriscar, porra. Vamos arriscar, não tem nada, não vou morrer, né? Eu tô entrando no processo do Shark Tank aí, talvez dê certo, né, nas próximas semanas. Boa. E eu odeio me expor, tal, né? Cara, mas eu vou tentar. E aí um amigo falou, você tem que ir, é legal, que você vai fazer o valuation lá, pelo menos você vai conhecer, vai ser interessante. Mas o que eu imagino? Que vai ter o Shark Tank, vão fazer um corte, deu tomando uma paulada de tipo, caramba, Alan, você tá pedindo milhões, vai ser um bosta. Você, tipo... Você tá achando que esse é surreal.
É surreal, exatamente. E aí eu já até tenho a história que vai ser contada. Vocês conhecem no Shark Tank? Vocês conhecem no Shark Tank um cara que ele foi negado por todos, falaram que era uma bosta a empresa dele, ele foi comprado pela Amazon e ele volta no Shark Tank como um dos investidores? Vocês já viram isso? Eu não, esse daí eu não vi, não. O cara foi negado por todos os investidores, aí a Amazon depois comprou a empresa dele, que é uma empresa de portaria digital, e aí ele ficou bilionário. E aí ele volta, tipo, com o terno dele super foda, falando assim, agora eu vou sentar porque eu sou um dos tubarões. E os caras falam, porra, me arrependo demais de não ter comprado você. Assim, tipo, porra. Tipo, caralho. Agora? Então tem essa história. Então a minha história é o seguinte, percebe que eu já tenho uma história que vai dar errado. Pode ser que ela dê certo. Mas se ela der errado, eu já tenho a próxima história de como fazer dar certo. Então tudo só se torna uma temporada da Netflix. Eu vou lá só para me divertir, entendeu? Então é um pouco desse processo, entendeu? Que você vai se divertindo. É até engraçado porque eu tô postando para as pessoas, tipo, passei da primeira fase, da segunda, e as pessoas, você vai mesmo? Não sei, caralho, mas vou postar essa porra. Vai vendo aí se vai dar certo ou não. Então você vai curtindo, entendeu? Se qualquer coisa vai gerar corte. Vai gerar corte para descobrir. Mas é uma história. As pessoas querem viver uma história, né? Então, esse negócio da esperança da Neros é muito parecido com religião, né? Tem algumas pessoas que são ateístas, aí ela precisa do psicólogo. Tem pessoas que são mais religiosas, precisam ir na igreja. Tem gente que é pobrezinha na favela, vai na macumba. É a mesma coisa. Né? Mesmo. A pombagira vai falar para ter esperança, o pastor vai dar esperança, a Neros vai falar, é a mesma merda. E o Marçal vai fazer, e o Thiago Reis vai fazer. Tudo é a mesma esperança, vende a mesma porra, esperança, né? Então o ser humano precisa disso. Com certeza. Cara, genial. Assim, a gente vai entrar no final aqui. Velho, a gente falou coisa pra caramba. Eu já falei que esse podcast tem que durar 3 horas, quando vem uns caras desse aí. Não tá me ouvindo. Pô, velho, acho que a gente vai ter que juntar geral. Aí eu chamo o Thiago pra gente poder... Vou chamar o Thiago aqui, ó. Tem um negocinho pra falar contigo, mas a gente vai falar no debriefing. Aí vamos botar ele em saia justa. Eu gosto de colocar ele em saia justa. Mas deixa ele pra lá. Vamos criar um episódio só saia justa, assim. Só saia justa. Vai ser legal, mesa redonda. Pós-BBB, tá ligado? Que a galera vai pra lavar roupa suja. Isso é maneiro. Mas assim, eu acho que falando um pouco assim, só pra a gente finalizar, quando o Gabriel falou, velho, fala aí um pouquinho das tuas empresas, cara. Assim, a gente falou um pouco de tudo aqui. Empreendedorismo, vendas, esperança. Tu tangibilizou muito bem essa questão da Neros vender esperança. É isso mesmo, outbound é esperança, né? Sim. E que não pode morrer. A galera sempre quer matar o e-mail, quer matar o scrapping. Cara, velho, vai ter jeito pra tudo. Calma aí, galera. A gente vai sobreviver, todo mundo. E os bons, e quem de fato tá persistindo e tendo paciência, vai ter resultados até melhores. Mas fala aí, cara, um pouco das tuas empresas, fala aí o que tu espera aí para 2025, como é que tu tá entrando aí nesse ano aí de bastante mudanças, principalmente na questão da IA, né? Sim. E tu vê aí como bons presságios ou maus presságios, né? A gente também tá sempre falando dos pontos de atenção. Cara, eu vou falar assim, eu tenho uma empresa de implantação de TOTS, então ajudo empresas a implantar sistemas e muito olhando para a área de RH, que é uma área meio abandonada, então são os módulos de RH. Oi? É o bolso pobre das empresas. Exatamente, é o bolso pobre, só que a gente só atende empresas grandes, então ela tem orçamento, mas ninguém quer olhar para ela, então é meio que você olhar um lado muito específico. Aí eu tenho a Neros, que eu chamo da minha galinha dos ovos de ouro, a gente vende projetos, né, de implantação, então tem altos e baixos. A segunda empresa, que é a Neros, que é a galinha dos ovos de ouro, porque você tem, né, quantas empresas precisam de esperança? Todas. Então, todas. Exato. É um negócio que não para. Você sabe que eu tenho feito
um enxugamento da empresa muito olhando para IA. Legal. Esse negócio de... Eu estava até na sexta-feira tendo um treinamento com o time de SDR, mostrando como é o processo deles. Eu não vivencio tanto o dia a dia desse processo de SDR com eles, e de 6 SDRs, 4 são inteligências artificiais e avatares fazendo prospecções diferentes. E são avatares tão interessantes que eles têm vida, eles têm LinkedIn, então é muito engraçado, é um negócio super besta que eu vou falar, mas assim, o nosso lead é o cara de 30, 40 anos, e a gente tem uma avatar que é super bonita, uma menina de 23 anos, que é feita por inteligência artificial, não existe essa pessoa. E os caras chavecam ela para fazer a reunião, então é tipo um negócio muito louco, né? Ganhou vida. Então, o que eu vejo é o meu time, ele tá ficando mais enxuto e fazendo mais com IA. É uma coisa estranha, né? Porque a maioria das vezes a gente entende que a empresa está crescendo por contratar mais gente. Sim. E eu tô vendo um caminho diferente. Isso é estranho para mim, emocionalmente falando. Eficiência operacional. Só que tem uma coisa, por exemplo, as pessoas antigas saem e você substitui por uma IA e o processo melhora. Então é um negócio um pouco estranho, é um sentimento estranho, né? Tipo, pessoas que você tem ligação por muitos anos e tudo mais. Então é um processo estranho que está acontecendo. Essa é a sensação que eu tenho. Acho que a empresa vai dar um boom. Eu acho que todas as empresas de software vão acordar da noite para o dia e vai ter um concorrente fazendo por R$5 o que ela faz. Eu acho que vão ter, pelo menos eu tenho feito testes numa plataforma chamada Base 44, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma IA que você fala, como o ChatGPT, ela vai fazendo software. Só que eu fiz um teste, que é, eu peguei um sistema, uma palestra, uma apresentação demo no YouTube, pedi para transcrever, pedi para fazer os requisitos e recriar o sistema. E ela fez inteirinho o sistema com base no vídeo no YouTube. Então, eu acho que isso, em um ano, vai melhorar numa proporção gigantesca. Mas ela já fez com a autenticação, com o processo completo. Então, isso vai mudar muito. Eu acho que a gente vai ter, tipo, da noite para o dia, empresas nascendo gigantescas e, tipo, o cara vai copiar a Salesforce, dadas as devidas proporções. Eu não vou falar da Salesforce, mas eu vou falar Snove, o MeTime, Hamper, Pipedrive. Eu acho que o cara vai conseguir gravar a tela e fazer um sistema igual, da noite para o dia e talvez com características melhores. Esse é uma das coisas que eu quero levar para o Shark Tank. Desenvolver esses sistemas mais rápido num custo muito menor para todos. Então, por exemplo, você tem hoje a MeTime e a Rive e até a Growth Machine com plataformas de Sales Enablement. Só que você não sabe nem o preço, que você entra no site deles não tem o preço, então você tem que ir lá cair na conversa deles para pagar. Só que imagina que nasce no mercado... É verdade, né? Todos, né? Precisa ter o Somebody Love ali para você comprar e saber o preço. Exato. Só que imagina se você tiver uma plataforma dessa sendo vendida por R$200. O cara vai lá, instala e vai para frente. Eu vi muito isso acontecendo, por exemplo, tem o Snove e tem o Stantly, que nasceu há pouco tempo. Sim. Já faz, né? Apollo, o que era Apollo? Nasceu e, tipo, já cresceu. Então, eu sinto que essas ferramentas vão nascer ferramentas muito baratas. E aí, elas vão, acho que, pegar um mercado muito grande. Eu quero trabalhar dentro dessas ferramentas. E no mercado de política, é assim, a gente só tem youtuber sendo eleito. Então, os caras que são das antigas estão com o cu na mão, né? Então, eu estou vivendo essa transição de fazer caras que são políticos profissionais não saírem no lugar de youtuber. Então, você tem muita gente aí que, o cara não quer sair. E assim, a gente tem, dos 10 vereadores de São Paulo, 9 eram youtuber, sendo um só político realmente. Então, a ideia é que nos próximos anos a gente só tenha influencer na política, o que é muito ruim. Exato. Né, a gente viu lá na Ucrânia, o presidente da Ucrânia era um humorista. Você vê que deu uma guerra dessa do caralho, né? Você saber gerenciar, ter diplomacia do caralho. A gente está indo por um caminho, a internet está moldando a vida como um todo. Né? A internet, eu acho que
O digital, ele tá moldando a vida como um todo. E é bizarro isso, né? Porque é meio assustador. Você mesmo disse, pô, antigamente eu tinha um cara que eu tinha uma afeição por ele, ele fazia o trampo aqui, agora de repente eu tenho uma IA, um avatar, que tá fazendo, sei lá, 2 vezes mais que o cara, né? Então, pô, a gente vai virar pai de máquina. Mas eu acho, cara, que todo esse boom tecnológico vai crescer muito áreas como a nossa de serviço, sacou? Eu acho. Porque vão precisar de especialistas em tudo nisso que vai sair. Né? E em vendas eu sinto um desespero generalizado. Eu não sinto assim, ninguém falando assim, nossa, eu achei o meu canal aqui, eu tô quietinho. Eu sinto todo mundo desesperado. Por isso que eu sinto que, tipo, o cara tá comprando uma Porsche, andando de jato, andando de... Porque o cara tá assim, cara, como é que eu vou manter essa porra num nível tão alto? Então, e quem tá operando com a carga menor, né? Quem está operando com a carga reduzida, mas está mantendo a constância. Por exemplo, tem uma possibilidade de ganhar, né? Exato. Eu acho fantástico essas coisas. Até a gente, antes de entrar, eu estava mostrando pro Gabriel, cara, fiz os negócios aqui, a minha produtividade com IA, né? Até porque eu me especializei também em inteligência artificial para poder me atualizar, né? Porque bem ou mal a gente tem que entender como é que funciona toda essa parte de LLM, toda essa arquitetura. Cara, eu hoje opero 5, 6 vezes mais do que eu operava 3 anos atrás. Gabriel, a gente opera várias coisas juntos, né? Muita coisa no automático, muita coisa é pura inteligência, por agentes, né? Eu configuro muito essa questão. Mas assim, eu vejo que é um cenário muito promissor no sentido da eficiência, né? A gente tem falado muito da questão da eficiência. E, cara, E animal a que tu falou, geração velho. Z, acho que vai ser substituída por IA, cara. Você não vai contratar o É, cara que não quer trabalhar. Você, tipo, vai pôr uma IA lá e vai ser uma onda de desemprego, assim, também. Vai ter eficiência com desemprego, é um negócio meio... E aí eu acho que depois vai ter emprego, mas é um negócio diferente, né? com certeza. Cara, velho, primeiro te agradecer. Primeiro não, novamente te Devia nem agradecer. acabar essa porra aqui, né? Não, Agora. te agradecer, porque Foi senão a gente terapêutico. vai. Daqui a pouco a Jéssica vem aqui e fala, pô, que isso? E aí Né? não vai acabar? Aí, cara, mas assim, o Alan, velho, animal, Parecido. irmão, animal. Animal, Não, animal, animal, animal. Eu acho que foi do caramba, assim, aula de tudo. Obrigado tudo novamente junto. por ter vindo aqui na nossa humilde residência e nosso humilde podcast que está crescendo. É nada, Aos pô. poucos, né, com a consistência ali, a gente está começando a fazer coisas legais. Velho, passa aí pra galera teus contatos, tuas redes, Sim, LinkedIn, cara. Instagram, tudo. Fica à Cara, vontade. meu Instagram é @eu.alanbueno. Meu LinkedIn é Alan Bueno. Procura lá que agora eu acho que é Alan-Bueno no final, mas É, me procurem lá. E, cara, vai ser um prazer. Quem eu puder ajudar aí de alguma forma, e tanto com conselho, tomar um café, falar sobre vendas, falar sobre empreendedorismo, gestão, é o que eu gosto de falar. E se eu puder gerar esperança aí, se você estiver desmotivado, manda uma mensagem. Não vou poder dar atenção gigantesca, mas o lapso de esperança aí, se eu conseguir gerar, eu já estou feliz demais. boa. Animal. Prospectaneros.com, né? .com.br. prospectaneros.com.br. A gente vai botar no link na descrição, cara. Animal. Fala com a galera. Conheci o time, inclusive, uma das operações mais fodas de prospecção que eu já conheci. Eu já falei pro Gabriel. Quando a gente teve. Inclusive, eu falei pro Alan: dá pra gente melhorar aquele. Não melhora tanto, não. Como assim, cara? Ele, não, mantém aqui, porque senão eu não vou conseguir. Caramba, Bom, velho, que aula. Não, beleza, tranquilo. Foi muito bom, porque eu tive o prazer de conhecer uma operação que, cara, tem uma maturidade diferente, né? Até porque
tu tem, poxa, já tinha uma eficiência muito grande, eu acredito que agora esteja muito maior do que antes. E é isso, cara. Brigadaço. Irmão, obrigado. Cara, parabéns aí pela jornada. Foi um papo incrível, assim. A gente já entendeu aqui que a sua pressão é 12/8 full time. Então, galera que tá assistindo, você tá aí aprendendo, mantenha a pressão 12/8. Não vislumbra demais para não se fuder lá e não conseguir aguentar o refrão. Mas também não fica parado, seja incomodado. E é isso. Cara, que aula. Foi um prazer estar contigo. A gente já falou outras vezes, eu acho que é sempre muito legal. E, irmão, as portas estão abertas. Quando quiser, falar com a galera aí. Volta aqui que a gente fala de novo. Fechou? Super prazer. Obrigado, viu? Tamo junto. A gente é parceiro sem ter contrato. Então, só... Cara, tá precisando aqui, a gente se conecta, se ajuda, porque eu acho que o intuito desse podcast também é para a gente manter sempre acesa, né, essa conexão. E é uma coisa que eu e o Gabriel, a gente está prezando muito. As conexões fazem sentido, inclusive, né? Porque as que não fazem sentido, a gente desconecta. Nem chama. Pô, vai vir aqui vender sonho, vai pro caralho. É isso, galera. Mais um episódio. Todos os agregadores, Spotify, Apple Podcasts, Deixa o like aí, compartilha isso aqui com o seu amigo que tá começando a jornada. Galera, coisa boa a gente compartilha. Se você achar bom, compartilha. Mas deixa o like, se inscreve no canal para você ser avisado aí, né? Se estiver ouvindo no Spotify, segue a gente aí, deixa, curte, sei lá, o que dá pra fazer no Spotify. Mas faz essa parada aí. Dá pra fazer tudo. Pô, então, faz essa parada aí. Pra gente conseguir mensurar aqui e compartilha essa porra, porque acho que alguma coisa boa a gente falou aqui. É isso aí. Com certeza. É isso. É nóis. Abraço.